Tira o som pra Peraí. poder não... Notificação nesse sininho aqui em cima. Vou tirar e vou tirar tudo. Pra poder... Aí. Já tá ligado? Shalom, queridos, graça e paz, graça e paz. Estávamos aqui resolvendo umas coisinhas técnicas, eu e a Camila aqui, nossa assistente de produção. Graça e paz, queridos, shalom, sejam bem-vindos. Aproveita esse tempinho aí, você pode chamar alguém, chama um amigo, chama um irmão, chama a família. Amém, queridos? Nós estamos aqui, tá passando uma série de pessoas, eu vou tentar falar o nome de alguém, mas vai passando muito rápido. Então, estamos retomando hoje um projeto que surgiu na época da pandemia, amém? Surgiu na época, realmente assim, da pandemia, e esse projeto chama-se Hora Nona. E todos nós sabemos que a Hora Nona, ela tem uma importância bíblica muito grande, porque foi exatamente, Shalom Elisama, foi exatamente nesse horário que Jesus ele concluiu a obra que ele veio fazer. Exatamente na hora nona, na hora da expiação, Jesus ele diz aquela famosa frase, está consumado. Porém, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver, nós vamos ver que lá no hebraico essa palavra está tudo completo, ou tudo foi completado. Por quê? Porque esse sacrifício de Jesus acontece no mesmo horário em que durante muito tempo o sacrifício da tarde no templo era feito, onde o cordeiro era levado ao templo justamente para poder fazer o sacrifício da tarde. E aí o que acontece? Acontece que nesse período, quando Jesus ele expia, quando ele fala, quando ele diz está tudo completado, ele está se referindo aos escribas, aos sacerdotes e os sumos sacerdotes. Por quê? Shalom, shalom, pastora Vanessa. Então, tudo está completado, tudo foi feito. Essa era uma frase que os sacerdotes costumavam falar todas as vezes que eles imolavam um cordeiro ou um carneiro para o sacrifício. E eles diziam, tudo está consumado, tudo está completado. Só que Jesus ele veio para ser a obra completa. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco disso. Nós estamos num tempo tremendo. E nós recomeçamos isso. E eu tenho alguns testemunhos da Hora Nona que eu não vou contar hoje, mas numa outra oportunidade eu conto. Amém? Porém, o que acontece? Aqui nós vamos hoje falar, como disse o tema hoje da nossa live, do arrependimento, o arrependimento antes da alegria.
Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Você pensou no que eu poderia falar com essa frase, com esse título hoje? Do arrependimento à alegria? Pois é, não é? Nós estamos num mês bíblico tremendo. Esse mês bíblico é o mês de Tisrei, mas eu quero ler para você aqui, lá em Levítico 23, amém? No versículo 26, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias, que dia? 10 dias. 10 dias deste mês sétimo, esse mês sétimo, será o dia da expiação. Trarei santa convocação, afligirei as vossas almas. Em algumas Bíblias diz assim: vocês retornarão às vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor. Porque toda alma que naquele mesmo dia não afligir, será extirpada do meio do seu povo. Que dias tremendos esses! O sétimo mês é o mês bíblico de Tisrei, que normalmente ele fica dentro do nosso calendário entre setembro e outubro. E esse mês está caindo em outubro. E a proposta dessa live é falar sobre arrependimento. A importância que o arrependimento tem em nossas vidas, a importância que o arrependimento tem para a obra de salvação, porque você sabe que Jesus ele deu a vida por nós. E quando nós falamos desse texto de Levítico, nós estamos falando de um período, um ciclo das festas de outono, porque esse período lá em Israel começa o outono, e são as festas, são as 3 festas do outono, são as festas, digamos assim, uma das festas mais importantes, e elas acontecem no mês de Tisrei, que é esse mês que nós estamos biblicamente, dentro do contexto bíblico hebraico, né? Dentro do nosso conceito bíblico, porque eu costumo dizer que esse é o nosso conceito que nós temos. Amém? Então hoje eu tô vendo uma série de pessoas aqui. Eu vou tentar falar. Eu ainda não estou muito adaptada em ver, falar quem tá. Mas se a minha assistente mandar um spoiler para mim aqui, depois eu vou estar falando o nome de todo mundo. Então esse é um tempo muito importante. E eu quero começar a falar algo para você sobre esse tempo, sobre Yom Kippur. Quando eu falei para você a alegria antes do perdão, na verdade, o arrependimento antes do perdão, quando Deus sugeriu esse tema para hoje, para essa live, para mim, foi exatamente pensando que acontece no meio de 2 festas lindas. Há uma semana atrás, nós estávamos iniciando, na verdade, entre 26 e 27, foi o Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico. E o ano novo bíblico, o povo hebreu, eles entraram no ano 5783. O ano bíblico lá não começa em dezembro, como é no calendário gregoriano, mas sim no calendário, eu costumo falar, no tempo de Deus. Amém? Vocês vão me ver muito falar sobre isso, né? O tempo de Deus, o calendário de Deus. E aí essas festas, ela começa justamente com Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Yom, dia, Teruah, trombetas, sonido de trombetas. Eles tocam as trombetas para anunciar que um ano novo chegou. Esse procedimento dura 2 dias. Depois, logo em seguida, eles vão entramos num outro período. E a esse período, eu vou dar o nome daqui a pouco para você. Mas entre o ano novo e entre o ano novo bíblico e entre o Yom Kippur e entre a festa de tabernáculos, tem o Yom Kippur. Você já deve ter ouvido falar. Yom Kippur é uma palavra hebraica, Yom, dia, Kippur ou Kipparim significa perdão. É assim que nós conhecemos o dia, que começa exatamente no pôr do sol para nós hoje aqui, mas lá em Israel já estamos em Yom Kippur.
Então, pastor, e aí? O que você quer dizer para mim? O que você quer falar comigo? O que isso tem de importância para a minha vida? Então, eu vou começar a dizer para você o que isso tem importância para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. Entre uma festa e outra, porque tabernáculos é a festa da alegria, tabernáculos é a festa da colheita, tabernáculos é a grande festa. Então, o que acontece? Entre a festa do Ano Novo Judaico e a festa de tabernáculos, nós temos uma coisa chamada Techuvá. A palavra Techuvá, ela foi traduzida por algum tempo como arrependimento, mas essa palavra Techuvá significa retorno. São 10 dias exatamente entre o Ano Novo até o dia de Yom Kippur, que começa hoje. Pastora, que ciclo de 10 dias é esse? Que arrependimento é esse? Eu sou cristã, eu sou cristão, eu sou salvo. Deixa eu falar uma historinha para você aqui. Eu amo os meus filhos. Quem tá aqui na live, o Ivanilton. Oi, tudo bem? Shalom. A Érica. Vocês sabem o quanto eu amo os meus filhos. O quanto eu amo a minha família de uma maneira geral. Mas mesmo amando, de vez em quando, por muitos momentos ou alguns momentos, eu proferi palavras que de repente feriu. Pode ter ferido um filho, outro filho, ou a filha, ou um irmão, ou a irmã. Eu proferi palavra que de repente trouxe uma ferida, abriu uma dor, eu ofendi, eu trouxe uma ofensa. E essa palavra e essa live hoje tem muito a ver com tudo, até mesmo com o tempo que nós estamos vivendo aqui na nossa nação. Amém, Josilene, Joelma, graça e paz, seja bem-vinda. Tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra arrependimento, essa palavra techuvá, mas essa palavra, na essência, ela significa retornar, fazer o caminho, entrar de volta no caminho, recomeçar. Interessante isso, né? Isso é muito interessante para nós. Por que isso é muito interessante para nós? E por que isso é muito importante para nós? Porque quando eu me arrependo, eu faço um caminho de volta, há um caminho a ser feito. E o judeu, ele, seja o judeu ortodoxo, seja o judeu messiânico, aquele que crê que Jesus está voltando. Aline, seja bem-vinda. Simone Lune, saudade de você também, filha. Então, o que acontece? Nesse período que nós estamos vivendo aqui, é o período que Israel para, tudo para em Israel. É um feriado, é 24 horas, de 24 a 25 horas de jejum total. Eles não bebem água. Mas antes de chegar em Yom Kippur, que é hoje o dia do perdão, eles passam pelo caminho do arrependimento. Porque o arrependimento, shalom, meu filho, graça e paz, Leandro. Acontece que no caminho, o caminho do perdão, ele passa pelo caminho do arrependimento. Arrependimento, ele só tem uma razão de ser. Se o meu arrependimento me conduzir a um nível de perdão. E nós temos 2 níveis de perdão. Aliás, nós temos 3 níveis de perdão. Então aqui era feito um sacrifício. Todo desse período de Yom Kippur, eles pegavam um carneiro, um cordeiro sem mácula, perfeito. Eles levavam esse carneiro, esse cordeiro para ser sacrificado. E como eu disse antes, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vejo tanta necessidade de arrependimento, de pedir perdão, de liberar perdão. Eu posso fazer isso para mim, dentro do meu coração. Então tá, eu vou falar uma coisa para você. O sacrifício que foi feito por mim e por você era público. Desde lá do Antigo Testamento, quando se levava o cordeiro para ser sacrificado, o altar que recebia o sacrifício do teu perdão, na hora nona, na hora da expiação pelos pecados, nessa hora, sabe o que acontecia?
justamente nessa hora, o sacrifício era público. Era público. O seu cordeiro ia ser sacrificado publicamente. Anos depois, vem Yeshua, o nosso Mashiach, e também foi sacrificado. Ele expôs naquela cruz os nossos pecados, e ao mesmo tempo que ele expôs os nossos pecados, ele expôs o nosso perdão. O nosso perdão foi público. O pecado nosso que conduziu Jesus à cruz, ele foi público. Todo mundo viu. E essa exposição da cruz, ela continua sendo vista até hoje. Mas também, o perdão também foi público. Porque naquele momento ali, Jesus, ele dá aquela frase, que é aquela frase assim, né? Que deve ter chocado todas aquelas pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo. Porque a morte de Jesus para o mundo foi um espetáculo. Para nós foi redenção, para nós foi salvação, para nós foi cura, para nós foi libertação, para nós foi redenção, para nós foi justificação. Mas naquele momento ali era um espetáculo. Era um espetáculo para os judeus, eram espetáculos para os gentios, eram espetáculos para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os sacerdotes. Então, aquilo que para o mundo era um espetáculo, pega essa palavra aí, ó. Aquilo que para o mundo era o pecado, isso era um espetáculo, para nós era libertação e cura. Para nós era justificação. Para nós era redenção. Para nós era o direito de conquistar a vida eterna. Então, hoje nós estamos aqui, e nesse momento que nós estamos aqui falando da festa, do arrependimento entre duas festas de alegria. Esse processo de 10 dias, aonde o judeu traz à memória aquilo que ele precisa trazer, aquilo que ele precisa liberar e entregar na viração do dia de Yom Kippur, dia do perdão. Vai ficar gravada essa live, tá, queridos? Vai ficar gravado sim, vai ficar salvo. Então, o que acontece? Naquele momento ali, quando acontece esse nível de expiação, quando acontece esse nível de sacrifício, Jesus também declarou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que faz. Essa palavra perdoai-os, porque não sabem o que faz, normalmente nós trazemos essa palavra apenas para aquelas pessoas que estavam ali, ou para aquelas pessoas que estavam ali escarnecendo, ou para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento zombando, ou para aqueles soldados que estavam ali preparando todo o processo do que seria a morte momentânea de Jesus naquele momento ali. Mas naquele momento ali, quando ele fala, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, ele está transferindo para toda a eternidade, até que ele volte. Ele está dizendo assim, até que eu volte. Quando houver arrependimento, haverá perdão. Pega essa chave. Até que Jesus volte. Quando houver arrependimento, porque eu não estou falando de remorso. O judeu, ele leva isso tão sério que ele não trata esse período. Ele trata esse período como um período de vergonha. Existe uma palavra quando eles dizem que esse período é o período de intensa dor. São os períodos mais terríveis. Sabe por que é mais terrível para eles? Porque nesse período eles se confrontam com o pecado, eles se confrontam com aquilo que eles precisam rever e retornar, se arrepender, ou seja, fazer o caminho, né? Se arrepender e trazer o caminho e fazer o caminho de volta, são considerados para os judeus esses 10 dias que antecedem o Yom Kippur, os dias mais terríveis da terra. Pensa bem, os dias mais terríveis da terra. É isso mesmo, Elisama, enquanto houver arrependimento, haverá perdão. É isso mesmo. Então, são os dias mais terríveis da terra por ele, porque existe a possibilidade deles não terem o nome deles escrito no livro da vida. Olha que coisa. Você já parou para pensar que quando chegasse naquele dia, o nome de todo mundo, se eu chegasse lá e o nome de todo mundo fosse chamado e eu não fosse?
Porque quando nós falamos das festas bíblicas, quando nós falamos do tempo bíblico, as pessoas costumam confundir isso com judaizante. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem novo e não tem antigo. Jesus é a ponte. Se você pegar do Gênesis a Apocalipse, Jesus está lá no Gênesis. Jesus vai estar lá nos profetas. Jesus, ele vai estar em Cantares. Jesus vai estar em Provérbios. Jesus vai estar... Yeshua entra no Novo Testamento e ele está lá em Apocalipse. Por quê? Porque tudo que Deus fez, ele já planejou Jesus. Jesus já estava planejado. Jesus já entra dentro de um planejamento de vida a partir da queda. Jesus já entra em todo o contexto. É só ler lá em João capítulo 1, ele diz assim: no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Shalom, minha irmã Beth Soares, um beijo. Fique bem, eu te amo. Então, o que acontece? Por que é uma festa, pastor, então? Por que esse choro? Por que esse arrependimento entre duas festas? Porque você não vive a alegria das festas sem arrependimento. Não dá para viver a alegria de tabernáculos, porque tabernáculos aponta para a segunda volta de Jesus. Lá no Antigo Testamento, ela apontava para a vinda do Messias. O Mashiach veio. E agora, para nós, ela aponta para a segunda volta do Mashiach. E sem arrependimento, nós não vamos poder entrar, não vamos poder estar na presença. Como eu disse, quantas vezes eu possa ter, às vezes, magoado ou ferido pessoas que eu amo, não é? E justamente por isso eu precisava fazer o caminho de volta dentro do caminho do perdão. Então, nessa tarde, tudo que nós estamos falando aqui, dentro desse texto de Levítico, quando Deus institui para Moisés a festa, quando ele diz assim: olha, vai haver essas festas, mas no meio dessas festas terá uma que para mim vai ser a principal. Essa vai ser para mim a principal, porque é justamente nessa festa, é justamente nesses 10 dias. Eu quero que você faça um intervalo nesses 10 dias, para você avaliar como que você tem estado na minha presença, como que você tem andado na minha presença, como que você tem estado diante de mim. Olha, então, porque, eu quero fazer um comentário com você aqui, eu quero que você entenda. Esse comentário é um comentário que não é uma crítica, mas é uma observação. Normalmente aqui, quando chega o ano novo, no dia 31 de dezembro, as celebrações, elas vão desde ir ao culto, ou ir à missa, ou ir à praia, ou ir assistir a queima de fogos, ou uma ceia muito farta. Nada que eu seja contra a ceia, mas normalmente a celebração, a gente sai do dia 31 na mesma maneira e entramos no dia 1º e não paramos para refletir. E aí a gente começa a aprender com as escrituras, e a gente começa a aprender com o calendário de Deus, e aí a gente começa a aprender com o próprio Deus, que Deus, ele quer que nós damos um break, é isso? Uma parada, né? Vamos melhorar, para você entender, damos uma puxada no freio de mão da nossa vida e vamos parar. Shalom, Carla Cardoso. Então, vamos dar aqui uma puxada no freio de mão. Vamos ver se a gente consegue parar e refletir. A festa perfeita, Tabernáculos é a festa perfeita. É a festa da melhor colheita. E eu creio que todos nós aqui queremos ter uma colheita abundante. Todos nós que estamos aqui, nós queremos ter uma colheita próspera. Todos nós aqui queremos ter algo de grandioso na nossa vida, queremos viver as promessas. Mas deixa eu falar algo para você aqui. O arrependimento, ele não tem primeiro que ser por medo de ir para o inferno. O arrependimento
é fazer o caminho de volta, é você entrar para a essência que você tem dentro de você. E a essência que nós temos dentro de nós é a essência do Senhor. A essência que está dentro de mim, que está aí, ó, dentro de você, é a essência do Espírito Santo. Temos o direito de celebrar. Seja o ano novo na forma bíblica, seja o ano novo na forma gregoriana. Temos esse direito sim, e Deus ele quer nos dar alegria. Mas nós precisamos entender que nós não podemos entrar um ano levando para aquele ano uma carga, levando para aquele ano situações não resolvidas. E esse tempo são tempos confusos demais. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde a incredulidade tem entrado, onde a frieza tem entrado. Nós temos entrado. Esse tempo é um tempo que está caminhando para o seu fim. Então, arrependimento não é só para eu ter direito a uma vida próspera. Eu me arrepender dos meus pecados. Eu ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu viver esse tempo de Yom Kippur aqui. Eu viver esse tempo de arrependimento. Não é apenas porque eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. O sacrifício de Jesus não é só para que eu tivesse direito à eternidade, mas é para que eu também tivesse consciência dentro do meu coração que as minhas atitudes elas vão me levar de encontro a Ele ou não. Eu não posso querer ter mudança de atitude apenas para eu viver o que eu tenho que viver na terra. A palavra do Senhor, eu não me lembro onde está, diz que se para nós a salvação ela está presa apenas às coisas terrenas, a Bíblia fala que nós somos, se o sacrifício de Cristo fosse somente para nós vivermos as coisas terrenas, nós seríamos o mais miserável dos homens. Nós temos que viver esse tempo como se Jesus voltasse hoje. Nós temos que viver esse tempo como se de repente a trombeta, o Yom Teruah que eu escutasse, o sonido da trombeta, não fosse apenas é isso aí. Arrependimento é o passaporte para uma nova vida aqui, com perspectivas da nova vida lá em cima, no céu, Márcia Regina. É isso mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que entender isso, que o sacrifício é muito mais amplo. E hoje as pessoas, às vezes a gente comete, às vezes, o erro e a gente fala que o arrependimento, não, a nova vida, e a nova vida traz bênçãos. A nova vida vai tirar você da miséria? Sim. A nova vida vai tirar você de uma vida totalmente insalubre, vai tirar. De uma vida desgastada, vai tirar. Mas não é só isso. Aqui nesse contexto, arrependimento não é só por isso. É um arrependimento que eu preciso fazer o caminho de volta para poder celebrar uma colheita, para eu poder viver tudo que esse ano me promete. E eu vou abrir aqui, ó, uma outra chave para você. No calendário bíblico, esse ano, inicia-se um outro ciclo de 7 anos. Porque o ano bíblico que terminou, de 5782, foi um ano de Shemitah. Isso aqui é só um parênteses para você entender o que eu estou falando. O ano do Shemitah foi o ano em que tudo descansou. Mas aí agora, o que acontece? Nós estamos entrando num outro ano e esse ano abre um novo ciclo de 7. São 7 anos até o próximo Shemitah chegar em 2029. Então, esse ano ele abre uma porta para um outro ano, um outro tempo, mas também abre um outro ciclo. Mas e aí? Como é que você está se preparando aí para entrar para esse ciclo? Hoje é o dia de você rever. Hoje é o dia que nós temos para nós revermos aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos falado. Porque quando nós falamos de pecado diante de Deus, vai do pecado que está lá dentro, que ainda não se manifestou, que ainda não se externou.
mas que ele já está aqui. O pecado quando eu julgo, quando eu condeno, o pecado quando eu murmuro, o pecado quando eu concebo ele dentro de mim e ele fica aqui martelando e eu não consigo tirar ele de dentro do meu coração. Sentimentos tóxicos que às vezes eu trago e que congestionam. Sentimentos que na verdade intoxicam a alma, e quando a alma está intoxicada, o espírito fica envenenado. E entre os sentimentos tóxicos estão a falta de perdão. Estão a dificuldade de lidar com o perdão. Entre os sentimentos tóxicos está o orgulho e a altivez que não me deixa reconhecer. Shalom, Johnny, né? Que não me deixa reconhecer. Simone Sil, shalom, que não me deixa reconhecer. Você sabe qual é o maior entrave para o reconhecimento do perdão? É o orgulho, a soberba e a altivez. Pega essa chave aí. O maior entrave, o maior obstáculo para eu viver um techuvá, tempo de arrependimento, e esse techuvá me levar para um tempo de perdão, um tempo de alinhamento através do perdão, é o orgulho e a soberba. É quando eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer porque o orgulho me traz justificativas próprias. Shalom, Marcinha. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nos paralisa. O orgulho paralisa. Filha do meu coração, Camila Grachetti, eu te amo, meu amor. Então, o que acontece aqui? O que nós estamos vivendo nesses dias? Por que esses 10 dias que começaram logo após o Rosh Hashanah? Interessante que lá em Israel, nesse período que começa com o Ano Novo, até a festa de tabernáculo, o que mais se ouve são o som dos chofares. O chofar toca para anunciar que o Ano Novo chegou. É o Yom Teruah da chegada do tempo, do início da nova estação, porque lá agora é outono, aqui para nós é primavera, mas lá é outono, anunciando que o tempo de colher chegou. É a trombeta que anuncia quando termina, quando começa o techuvá, os 10 dias, e durante todos os 10 dias, esse chofar é tocado em Israel. E agora, ele também está sendo tocado para anunciar que no pôr do sol começa um tempo de jejum, de quebrantamento e de arrependimento. Por quê? Arrependimento, ele tem, quebrantamento produz arrependimento. Quebrantamento. E se nós olharmos o sacrifício do Cordeiro aponta para isso. Jesus na cruz, ele era a obra explícita de arrependimento e quebrantamento. Então, seria muito cômodo para a gente imaginar que Jesus já morreu. Não, Jesus já me perdoou, Jesus já levou na cruz os meus pecados. Como assim? Ele levou. Mas e as coisas que eu faço? E as coisas que eu digo? E a maneira como eu me comporto? E a maneira como eu tenho sido mãe, a maneira como eu tenho sido esposa, a maneira como eu tenho sido pai, a maneira como eu tenho sido esposo. E a maneira... Michele, que saudade! Discípula do Espírito Santo, eu te amo. Seja bem-vinda. Então, como eu tenho sido como filha? Aliás, aqui entre nós, abrindo um parênteses, como que eu tenho sido como filha? Esse é um tempo em que os filhos têm aberto feridas no coração dos pais. Os pais têm sido feridos pelas palavras que têm sido liberadas pelos filhos. Sabe aquele filho que fala assim, mas pai, né? Pai. Eu tô falando isso no mínimo. O filho que engana. Mas também
Tem filho sendo ferido pelo pai, sendo ferido pela mãe. Como que eu tenho sido como líder para as pessoas que estão debaixo da minha liderança? Como que eu tenho sido como discípulo para quem me lidera? Porque todo aquele que quer liderar também tem que ansiar desejosamente ser liderado, ter alguém sobre ele. Como que tem sido? Como é que eu tenho sido nas minhas esferas de relacionamento? Como que eu tenho sido com Deus? Como que eu tenho tratado Deus? Porque nós estamos falando de um chofar que toca para o ano novo. Quando nós sairmos amanhã no pôr do sol desse Yom Teruah, tempo do perdão. E eu espero que em nome de Jesus hoje você entenda que esse caminho de arrependimento e quebrantamento só tem razão de ser se você conseguir chegar no perdão. Uau, pastora! Não é a Marcela Combas. Se você conseguir chegar e entender o perdão. Uma das próximas lives eu vou falar sobre o perdão, dentro do conceito bíblico do perdão. Porque não adianta eu me arrepender e eu não chegar no perdão. Por quê, pastora? Porque o perdão fecha o ciclo do meu arrependimento e não me permite errar mais dentro daquilo pela qual me arrependi. Por isso que as pessoas, elas estão acostumadas a lidar com Jesus, com a palavra, a lidar com o Techuvá, a lidar com Yom Kippur, a lidar com a perspectiva de remorso. Uau! Remorso é o que estava no coração de Caim. Remorso era o que estava no coração de Adão. Remorso era o que estava no coração de Saul, né? Eu tenho certeza que muita gente aí tem acompanhado a série lá da TV Record. Eu anuncio mesmo. É melhor eu anunciar isso do que outras coisas. Então, né, muitas pessoas têm visto aí, viram aí no Reis e viram o comportamento de Saul e é aquilo mesmo. Saul, o perigo da falta de quebrantamento e arrependimento é porque eu entro pelo caminho, sabe do quê? Da iniquidade. A iniquidade é quando o pecado se torna comum, é quando o pecado já faz parte da minha pele, é quando o pecado já se torna natural para mim. Então a iniquidade é quando eu não consigo perceber as consequências daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, daquilo que eu penso, daquilo que eu murmuro, daquilo que a minha boca libera, daquilo que nos cantinhos eu manipulo, eu maquino, eu fofoco. A iniquidade é uma raiz com proporções de crescimento. Já o arrependimento é o contrário. Ele é um machado que está disposto a cortar a raiz da iniquidade. Ir lá e cortar pela raiz. Então o arrependimento é o machado de Deus. Ó, pega aí e anota para mim que isso está chegando agora. O arrependimento é o machado de Deus. Para fazer sabe o quê? Para cortar a raiz de iniquidade na minha vida. É o machado que vai cortar as repetições, os pecados repetidos. Aquilo que eu não consigo me desvencilhar. É porque ainda não houve um arrependimento. Ou então, o arrependimento ele está no nível de Saul. Sabe como é que é o arrependimento no nível de Saul? É quando eu olho para aquilo que eu fiz e quando eu vejo Samuel chegando na minha frente. E quando Samuel me olha de atravessado, eu estou falando como se eu fosse Saul. Quando Samuel chega na minha frente e quando ele chega diante de mim, eu já sei o que ele vem falar. Porque o pecado tem memória. Aí, ó, repete aí comigo aí essa chave. O pecado tem memória. Gente, hoje o Espírito Santo tá aqui. Tá, Camila? Tá muito. Tá, Camila? Camila tá dizendo que tá. Então o arrependimento, ele me adverte. O remorso também me lembra quando aquela pessoa que vai chegar e vai me expor diante de Deus, o meu pecado, ele também me lembra. E Saul sabia perfeitamente quando Samuel vinha.
E a primeira tentativa de Saul, debaixo da síndrome de Jezabel, era tentar manipular os argumentos do profeta. Remorso faz isso. Quando eu não tenho remorso, quando eu não tenho arrependimento e eu tenho remorso, sabe o que acontece? O remorso faz com que eu tente manipular o profeta. Ai, pastora, mas e aí? Se não tem o profeta, faz com que eu manipule a palavra. Faz com que eu deturpe a palavra. Por isso, techuvá é muito importante para a nossa vida. Porque nós precisamos entender esse tempo aqui de Deus. Deixa eu falar para você com relação a arrependimento. Arrependimento, ele produz mudança. Ele fecha ciclo. Isso não, pastor, então significa que eu tinha um pecado de ciclo e eu me arrependi de verdade e eu encontrei o caminho do perdão. Então eu não vou cometer esse pecado. Você pode ficar certo que esse pecado não. Mas isso não significa que você não vai ter outros tombos. Davi se arrependia dos pecados, de verdade. E ele, naquele pecado, ele não cometia mais. Mas ele tinha outros tombos. E aí, a gente vai lá para a cruz. O perdão foi eterno. Enquanto o arrependimento, ele fazia parte da minha vida. O arrependimento é um caminho de amor de Deus. Normalmente a gente pensa que o caminho do amor de Deus é o perdão. Ei, deixa eu falar para você. O perdão é mais do que isso. Amém, Renato? O perdão é mais do que isso, eu já vou te dizer o que é. Mas o arrependimento é o caminho do amor de Deus para nossas vidas. Uau, olha que coisa legal. É no arrependimento, é em todo esse processo de 10 dias do techuvá. Eu estou usando o techuvá, esse tempo de retorno, de voltar à essência, que a gente faz o caminho para voltar para a essência. Porque a essência de Deus, Andressa Ferreira, está aqui dentro de nós. Elisama, Carla Souza, está dentro de nós. E quando nós nos arrependemos, a gente faz esse caminho de volta do amor de Deus. É o caminho do amor de Deus na nossa vida. Por que, pastora? Por que tem que ser o arrependimento o caminho do amor de Deus para a nossa vida? Porque arrependimento não é fácil. Arrependimento é confronto. Arrependimento é... O que é o arrependimento? É confronto. Arrependimento dói. Porque quando eu me arrependo, eu me exponho diante daquilo que eu fiz de pior. Eu me exponho, eu reconheço as minhas fragilidades. E tudo isso que eu estou te falando, eu reconheço as culpas que eu tenho. Eu reconheço as minhas culpas. Eu não vou buscar o que a Camila me fez. Tá amarrado, tá, Camila? Eu não vou buscar o que a Camila me fez, ou eu não vou buscar o que a Neide me fez, ou eu não vou buscar o que o meu filho, o pastor Fabão, me fez, ou que o meu marido me fez, ou que o meu tio me fez. Eu vou buscar nesse caminho de amor com Deus o que eu fiz, independentemente do que me tenham feito. Por isso muitas pessoas não conseguem liberar perdão, por isso muitas pessoas não conseguem viver perdão, por isso muitas pessoas não conseguem se auto-perdoarem. Lembra que eu falei para você que são 3 níveis de perdão? Quando eu libero perdão para alguém, quando eu peço perdão para alguém e quando eu me auto-perdoo. E para eu me auto-perdoar, quando eu chego no nível de me auto-perdoar, significa que eu falo assim: Aba. Fala aí pro teu Aba aí agora, você que tá aí me assistindo. Posta aí, Aba, eu aceito ser perdoada pelo Senhor. O caminho do arrependimento me leva a isso.
Me leva a viver o êxito do perdão. Pessoas que têm facilidade em fazer caminho de amor com arrependimento, de arrependimento com Abba, com Yeshua. Né? Porque a gente não caminha sozinho. Ah, detalhe, você não caminha, não faz o caminho sozinha ou sozinho no arrependimento. Deixa eu te contar um segredo. Quando você está caminhando no caminho do arrependimento, tem uma torcida de anjos aí por você. Mas também tem um bando de capetada querendo que você não consiga fazer essa estrada. Porém, 3 pessoas são fundamentais. Pega isso aí, ó. 3 pessoas são fundamentais para caminhar com você no caminho do arrependimento. Sabe quem são? O Abba e a Avé. Yeshua, aquele cordeiro lá da cruz, que disse assim: agora tudo foi completado, tudo está completado, não faltou mais nada. E o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas estão feridas. Pessoas hoje têm câncer. Pessoas hoje estão depressivas. Pessoas hoje estão tomando antidepressivos. Pessoas hoje estão sofrendo de pânico. Pessoas, claro, tem questões psicoemocionais, tem. Mas normalmente toda a questão psicoemocional, ela está centrada aqui no que eu estou te falando. De coisas tóxicas que carregam dentro de si. Nós já estamos quase caminhando aí para o finalzinho dessa live. Não sei que horas tem. 3h49. Isso. Então, mas hoje, querido, olha, se eu pudesse hoje, sinceramente, hoje eu queria tocar um chofar aqui. Na próxima vez, quem sabe no próximo ano, no próximo Techuvá, mas eu queria tocar um chofar aqui. Por quê? Eu entendo, eu fico imaginando como é para os judeus esse tempo. Eu fico imaginando, hoje o pastor Fabão, ele postou um vídeo lá no grupo da nossa família, lá da minha família, com uma cena maravilhosa. Eu estava tendo uma aula de hebraico e a professora está em Israel, e ela mostrando a praça onde está o Muro das Lamentações tomada. E detalhe, né? Eu vi uns muito verde e amarelo lá perto daquele Muro das Lamentações. Que coisa! E isso me inspirou tanto para essa live hoje. Porque eu quero de verdade que hoje o Espírito Santo abra perante mim, abra perante você, sobre a sua casa, sobre a família, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, essa estrada do arrependimento. Daqui a pouco mais, se eu não me engano, 8h09, é a festa de tabernáculos. Então, partindo da perspectiva de que hoje, o templo em que Yeshua tabernacula é aqui dentro de mim, é dentro de você. A Bíblia fala que hoje nós somos tabernáculos do Deus vivo e que Ele mora através do Santo Espírito dele dentro de mim e de você. Então hoje o Espírito Santo, ele tem algo tremendo para fazer na nossa direção. Fique certo que eu vou terminar essa live orando por nós, orando por todos. Por isso, manda esse aviãozinho aí para aquela pessoa que você sabe que precisa hoje fazer o caminho, andar na rota, vir para a estrada do arrependimento, para a estrada do perdão. Amém? Chama essa pessoa aí que precisa, que fica falando para você, mas eu não consigo. Perdão não é sentimento, perdão é escolha. Mas nesses dias, vê bem, são 10 dias. E eu não sei se eu vou conseguir ler para você aqui, mas esses 10 dias, eles trabalham cada dia, são ciclos de arrependimento. E outra coisa, a importância
desse período de Yom Kippur, desse período de Techuvá, ou seja, né, de arrependimento, de retorno. Ele é tão importante, sabe por quê? Porque é uma nação fazendo isso. Não é só uma pessoa, Thalita. É uma nação fazendo isso. É todo o povo que é conhecido e tido e é de verdade o povo de Deus, Luana Rubim, que para. Israel para como nação. Israel, ele para entre essas 25 horas. Israel para exatamente para fazer o caminho por essa estrada. Como nação, pedir perdão, se arrepender daquilo que tem feito, daquilo que foi feito. Lembra que eu falei para você? Arrependimento, ou seja, né, o arrependimento antes da alegria. Deus tem alegria para mim. Deus tem alegria para você. Deus tem alegria para tua casa. Olha que legal. Nós temos um hábito de falar aqui na igreja que quem sai na frente governa. Você que é da ceifa, escreve aí, porque tem gente aí que não é da ceifa. Mas se você não é também, você pode escrever. Quem sai na frente governa. Escreve aí para eu ver se você tá ligado aí. Daniele, escreve aí, né? Quem sai na frente governa. Escreve aí pra gente ver. Sheila, minha discípula amada do meu coração. Então, quem sai na frente governa. Vê bem, olha só. Nós estamos aqui em pleno outubro, início da primavera. Nós estamos fazendo aqui por essa live hoje, você está tendo esse conhecimento, e conhecimento instrui, mas conhecimento também liberta. Né, Renato? Então, hoje você está sendo instruído. Vê bem, para nós já virou o ano bíblico. Eu confesso para você que eu não ando muito mais pelo calendário gregoriano não, tá? Tenho ele, uso civilmente, mas na minha vida com Deus, na minha vida profética, eu já não ando mais com esse. É isso aí, Viviane. Quem sai na frente governa e governa com letra maiúscula. Então, aquilo que as pessoas vão fazer, começar a fazer um balanço lá em dezembro. Depois do Natal começa aquele balanço, saldo positivo e negativo. E normalmente a conta vai fechar em negativo. Aí que eles vão começar a pensar no que fizeram lá em janeiro, fevereiro, até chegar o Espírito de Deus. O nosso Abba, que é tremendamente maravilhoso. O nosso Yeshua está fazendo com que eu e você pare. Você parou aqui nessa live, você já está... Quanto tempo, Camilinha? Uns 40 aí? Tem 55 minutos já. 55? 55 minutos você parou para começar a viver e a entender que arrependimento é prática diária. Que o perdão, ele é a consequência de uma raiz de iniquidade. Minha irmã Maria Massa Naná, Shalom, te amo. O perdão é a chave da nossa conquista. Eu quero entender que nessa tarde eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas de coração sensíveis a Deus. E hoje Deus, ele nos trouxe justamente para isso. Tia Alessandra Santos, a tia querida da Neidinha, Shalom para você. Érica querida, hoje nós vamos trabalhar isso aqui. Eu quero entender que você já chamou quem precisava estar aqui. E eu quero abrir um parênteses, porque eu vou incluir o que eu vou falar com você agora. Às vezes nós precisamos pedir perdão para a terra onde nós estamos. Existem pessoas que foram embora do Brasil magoados com o Brasil, feridos com o Brasil e amaldiçoando a nossa nação.
Existem pessoas que estão na nossa nação e nunca vão prosperar. Que é isso, pastora? Nunca, é muito sério. Nunca vão prosperar, sabe por quê? Porque não liberam palavra de bênção para a nação, só liberam palavra de maldição. Existem pessoas que estão profundamente magoadas com toda uma situação na nossa nação. Existem pessoas que uma coisa é você ter ideologia política e a outra coisa é o ódio das duas ideologias. E você sabe que eu estou falando de esquerda e direita. Não importa quem me fere. Importa que eu não posso ferir. Não importa quem me magoa, importa que eu não posso magoar e eu não posso reter. E hoje, queridos, a nossa nação não viveu ainda um êxito do que era para viver já no domingo. Não viveu, sabe por quê? E aí você viu muita coisa que aconteceu, rolou muita coisa, apareceu muita coisa na internet, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas sabe por quê? Existe uma trave chamada perdão na nossa nação. Sabe? Perdão. Perdão. Eu acho que ninguém fez mais do que o que fizeram para Jesus. Aliás, não existe nada pior do que eu fiz para Jesus. Porque aquilo tudo que Jesus falou foi resultado da minha vida, do meu pecado. E hoje nós vamos orar, liberando perdão para a nossa nação, liberando perdão para a nossa família. Eu não sei. Hoje é Yom Kippur. Eu queria muito ter feito essa live quando começou a Techuvá. Quando começou o dia de Techuvá, eu ia fazer essa live. E depois eu faria outras, mas não deu. Mas eu estou fazendo no finalzinho do Techuvá. Para que hoje e amanhã, nesse Yom Kippur, o dia do perdão, seja realmente o dia que você veja uma árvore de raiz ruim sendo cortada e você veja brotar o novo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua nação, na tua cidade, na tua rua, na tua célula, na vida dos seus discípulos. Se você tem pastores, na vida dos seus pastores. Eu quero declarar um tempo maravilhoso na vida dos meus pastores, os meus apóstolos, Carla e Fábio. E também sobre todos aqueles que um dia me pastorearam, me apacentaram. E que muitas das vezes eu confundi um confronto de tratamento para um confronto de ferida. Que seja esse o tempo para a nossa vida. Para que quando chegar tabernáculos, você colha o melhor fruto. Não, você não entendeu. Você colha o melhor fruto. Você viva a melhor estação. Porque a estação está começando agora. Está começando agora a estação. Tanto a primavera para nós, quanto o outono lá na terra do povo de Deus. E um dia nós vamos estar lá fazendo, quem sabe, uma celebração de Yom Kippur lá. Mas em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa hora. Amém? Eu quero que você, aí onde você estiver, você coloque a mão no seu coração, nessa hora nona, que já está finalizando, e essa live dura exatamente esse tempo da hora nona. Eu quero que você entenda que, dependendo da forma como você recebeu essa palavra, você vai poder dizer: tudo está completado. Não é? Tudo está completado. O sacrifício todo foi completo. Não ficou faltando nada. E que você possa começar os dias de preparo para tabernáculos de uma maneira como você nunca fez. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós aqui de casa, eu, Camila, Neide, nós queremos nessa hora, Deus, colocar esses irmãos, esses amigos que estão conosco. Senhor, aqueles que vão assistir depois,
quando chegar do seu trabalho, ou que vão rever essa live. Primeiro, Deus, eu quero te agradecer, muito obrigada, porque nós estamos retomando um projeto que nós não sabemos qual é a extensão dele, mas sabemos qual é a motivação dele. Senhor, é refletir e orar em cima daquilo que nós refletimos. Alcançar pessoas e tirar pessoas, de repente, do cativeiro, da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nesse ciclo de Techuvá que está encerrando, eu quero liberar nesse tempo, eu quero liberar nesse dia o perdão do Senhor, o perdão completo. Senhor, aquele perdão foi tão completo, que depois que Yeshua morreu, depois que ele foi, Senhor, ressuscitado, depois que tudo acabou, os sacrifícios que continuaram sendo feitos lá naquele tempo, passado um tempo, Senhor, aquele manto, Senhor, ó Deus, branco, que ficava manchado de sangue, e que quando o sacrifício era entregue, ficava vermelho e depois ficava branco novamente. Depois que Yeshua morreu, ele nunca mais, Senhor, nunca mais, Senhor, ele ficou, Senhor, vermelho, significando que o Senhor levou de vez aquilo que era para nós levarmos dos nossos pecados. Senhor, nesse tempo bíblico maravilhoso, nesse mês de Tishrei, que é um mês, ó Deus, que significa, o Senhor, era fértil, que significa frutificação, que significa águas imensas. Senhor, que seja assim a amplitude na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa família, Deus, que está aqui, dessas pessoas que depois vão assistir aonde essa live chegar. Senhor, que nós venhamos andar com propriedade, com seriedade, com sinceridade, a estrada, Senhor, o Deus do quebrantamento, a estrada do arrependimento, para podermos viver a alegria do perdão. Porque não podemos ter a alegria do tabernáculo se não tiver a alegria do Senhor que mora dentro de nós completa. Eu quero abençoar nessa tarde, eu quero interceder nessa tarde pelas pessoas, Deus, que são feridas e machucadas e que retêm essas feridas. Que nessa tarde o bálsamo de Gileade que cura, traga renovo, traga restauração. Que esse tempo bíblico, Senhor, que esse ciclo bíblico, que nesses 7 anos que nós estamos começando esse ciclo bíblico, coisas extraordinárias venham a acontecer. Também, Deus, eu quero colocar a nossa nação. Senhor, são 200 anos, ó Deus, de libertação da nossa nação, de independência da nossa nação. Significa que a nossa nação já passou por 4 jubileus, por cada ciclo de 50 anos, e nós estamos num agora. E nós sabemos quando o jubileu é instalado, a libertação vem, o cativeiro vai embora, o despojo volta para nós. Aquele que era mantido em prisão é posto em liberdade. E eu quero declarar para a nossa nação um tempo de liberdade. Mas para isso, Deus, nós queremos liberar perdão. Perdão para essas pessoas que têm feito tanto mal à nossa nação. Por roubo, por corrupção, por mentira, por engano, por prostituição, por declarações vexatórias, por declarações vergonhosas. Pessoas que têm trazido tanto mal, declarando, Senhor, que o nosso Brasil, que a nossa nação, é uma nação de miseráveis, é uma nação de pobreza, é uma nação de miséria, é uma nação, Senhor, de promiscuidade. Deus, quando as pessoas olham para a nossa nação, declaro que a nossa nação é o país da prostituição. E não é, Pai. E não é. Porque o Brasil é do Senhor. O Brasil pertence ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, nessa hora, pedir que os teus céus se abram, trazendo dos céus, Senhor, o shofar. Que o shofar do Senhor seja ouvido em toda a nação nesse Yom Kippur. Independentemente da nossa nação ter ou não o conhecimento da nação que o Senhor criou,
que é Israel, mas eu quero como profeta me manifestar, e eu quero declarar nessa hora o toque do teu chofar sobre a nossa nação, o toque do teu chofar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o nosso Machia, trazendo, Deus, o som do arrependimento, do quebrantamento, das liberações que precisam ser feitas. E eu quero declarar o recuo de toda a treva. Eu quero anular nessa hora pelo poder que nos é dado pela tua palavra e pelo sangue do Cordeiro que foi um dia derramado por essa nação também. Eu quero declarar o recuo, Senhor, em nome de Jesus, de todos aqueles, ó Deus, que tem liberado, Pai, palavras de maldição, que tem feito sacrifícios, entregue sacrifícios, para que a nossa nação continue sendo aquilo que eles entendem que é. A nossa nação não é o que o mundo vê, a nossa nação não é o que os demônios veem, a nossa nação não é o que Satanás vê e espera. A nossa nação é aquilo que o Yeshua, o nosso Machia, diz que é. Uma nação cujo Senhor é o Deus. A nossa nação é a nação governada por Yahvé Sabaote, o Senhor que peleja nossas guerras. É a nação de Yahvé Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça, quando todo ato de justiça humano falha. Essa é a nossa nação. E nós juntos aqui, eu aqui, e Senhor, os meus irmãos, os meus amigos ali onde eles estão, declaramos isso em nome de Jesus. Uau! Você ficou aí? Amém? Você pode dar um amém? Amém? Amém, queridos? Amém, Tatiane, Alessandra Santos, Tavares Barbosa, e eu não sei quem é essa daqui não sei o nome, não sei nem falar aqui. Amém, Jéssica, amém, Daniele Souza, amém, meu filho Leandro, amém, Maria Márcia, minha irmã, minha filha Camila, Josilene, amém, Érica do Marcelo, a Érica do Marcelo, amém, queridos, que bom que você ficou aqui. A gente volta na próxima terça-feira com a nossa hora nona. Fátima Firmino, shalom pra você. Ou a gente de repente volta numa live extraordinária, fora do tempo, uma live surpresa, amém? Mas eu quero assim agradecer a Deus pela tua vida, esteja orando por nós e que nós possamos estar aperfeiçoando cada vez mais aquilo que nós queremos passar para vocês. Isso mesmo, Renato Moraes, toma posse. Michele, eu vou ao Espírito Santo. Nós vamos ao Espírito Santo, Michele. Amém? Maria Massa, eu também te amo. Amém, eu também te amo, discípula. Amém, Thalita Lima. Amém, querido. Eu quero pedir para você, nesses dias, nós temos aí 28 dias, ore, querido. Ore, coloque diante de Deus. Nós também te amamos, Michele. Coloque diante de Deus a nossa nação. Amém? Eu ouvi um influenciador muito importante na nossa nação falar algo que eu fiquei pensando. Sobre liberar perdão. Até mesmo sobre o nosso presidente. De repente ele falou uma palavra, teve uma postura que de repente a gente entende como ignorância, mas alguém entendeu como ferida. Amém, queridos? Ore pela sua rua. Amém, Márcia Barros, isso mesmo, eu sei. Estamos aliançadas aí nessa oração. Declare sobre isso. Eu quero te pedir um outro alvo de intercessão. Ore pelas gerações. Ore pela juventude. Quem é jovem aí,
que está abaixo dos 25 anos, dá um ok aí. Vai dando um oi, dá um ok. Ore por essa juventude. Amém? Deus tem uma agenda pronta. E agora eu quero liberar a última palavra antes que meu tempo esgote. Deus tem uma agenda. E Ele vai cumprir a agenda que Ele tem com a juventude, com os adolescentes. Eu vou repetir. Deus tem uma agenda para cumprir através dos adolescentes, dos jovens e das crianças. E Deus vai cumprir essa agenda. Porque quando Deus tem uma agenda, Ele cumpre. Mas Ele usa pessoas. E Ele vai usar crianças, jovens e adolescentes. E nós temos que cuidar desse legado em oração, em palavra, em empenho, em entrega, em participação. Por que, pastora? Porque Satanás também tem uma agenda. Enquanto Deus vai cumprir a agenda, Satanás ele tem uma agenda com a nossa nação, com a juventude da nossa nação. Ele tem uma agenda. A única diferença dele é que ele vai tentar conseguir, ele vai tentar fazer essa agenda. E não vai conseguir, sabe por quê? Porque o exército do Senhor está entre o propósito dele e o propósito de Deus. Deus está levantando um exército de intercessores. E esses intercessores estão chegando, são cada vez mais jovens. Então, jovem, você que está aqui, eu estou te convocando para esse exército. Venha ser um intercessor desse exército. Amém? Shalom. Que o nosso nome e o seu nome seja escrito no livro da vida, de verdade. Que um novo livro, uma nova história comece a ser escrito para a sua vida. E que aquilo que foi proferido, que Rosh Hashanah significa a cabeça do ano, que quando nós falamos que você tenha um ano bom e doce, que você já comece a viver a doçura desse ano novo, mas que você venha viver a colheita extraordinária da festa mais linda que está chegando, que é a festa de tabernáculos. Eu amo você. Shalom, shalom, shalom. Vai salvar? Toma.